Esta série de videoaulas é resultado de cursos oferecidos pelo Centro Indígena de Estudos e Pesquisas CINEP, em parceria com a Universidade de Brasília, LACED Museu Nacional e Instituto Internacional de Educação IEB, voltado às lideranças indígenas para sua qualificação nos processos de participação e intervenção nos espaços de políticas públicas e na relação com o Estado brasileiro. É uma iniciativa pioneira e relevante porque busca não apenas a qualificação das lideranças na vanguarda da luta, mas principalmente os jovens líderes que estão se formando nas universidades e que precisam contribuir para fortalecer a luta de suas comunidades, de suas organizações em defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Há um número crescente de estudantes indígenas nos cursos de ensino superior e as atividades de sala de aula elas não têm condições de dar conta do horizonte de saberes necessários à inserção desses indígenas depois, né? Tanto no mercado de trabalho mais formal, né, mais usual, quanto no retorno para suas aldeias. E também numa outra dimensão, que é talvez a partir dos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma crescente participação das lideranças indígenas em instâncias estatais. E se há um sucesso na produção de políticas públicas por essas lideranças na sua atuação, ainda há muito a que ser feito para que essas políticas públicas resultem em alteração da realidade da vida cotidiana dos povos indígenas no Brasil. A presente série de videoaulas procura tratar a relação entre povos indígenas e Estado no Brasil. Para isso, aborda conceitos fundamentais, como o próprio conceito do Estado, conceitos relativos aos direitos, em geral, da cidadania, e em especial os direitos indígenas, recuperando a história das relações entre povos indígenas e Estado do ângulo da tutela e da sua superação. Procura ainda mapear as políticas públicas atuais e como elas têm incidido e se relacionado com as populações indígenas. Da tutela à participação, todos esses temas estão elencados nesta Para começar a nossa atividade de hoje, né, título de uma dinâmica inicial, eu vou passar para vocês essas cartelinhas brancas, vocês peguem duas, certo? Não é uma só não, são duas de cada. Duas de cada. E aí o que vocês vão fazer? Duas cartelinhas. Estão vendo que aqui tem um painel escrito meio ambiente e o outro painel escrito território. Não é? Então o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês escreverem em uma cartelinha o que vocês entendem por meio ambiente, em uma outra cartelinha o que vocês entendem por território. Tá? Eu queria chamar a atenção para algumas coisas que aparecem em comum em algumas das coisas que vocês disseram aqui. A primeira delas é uma tendência que a gente tem normal, é a equacionar meio ambiente com natureza. Está vendo aqui? Ó, natureza, fauna e flora. Cadê? Biodiversidade apareceu aqui em algum momento, no que eu não Aí, na sua natureza. Ó, biodiversidade, natureza, fauna e flora, natureza, meio ambiente é tudo que existe na natureza. É o habitat, né? Então existe uma tendência forte de nós associarmos meio ambiente com natureza. E, às vezes, né, pegar e entender meio ambiente como a mesma coisa que habitat. Mas vamos ver que isso não está errado, não. Porém, tem algumas coisinhas a mais por aí e que tem a ver com outras coisas que apareceram, por exemplo, né?
Aqui aparece, ó, lugar onde vivemos. Aqui, ó, de novo, ó, terra natural, habitat, aparece aqui. Né? Mas essa ideia do lugar onde vivemos. O Sabaru falou em casa, né? Sistema em que estamos envolvidos, aquilo que nos cerca. Né? Então tem também essa referência grande, né? A ideia de que, eu vou usar a expressão do Sabaru, né? O ambiente é uma casa, né? Ou que é aquilo que nos cerca, que nos envolve, né? Nós vamos ver como é que é isso aí daqui a pouco. Então, aquilo que nos envolve. Agora, lembrando o seguinte, né? Casa é um negócio... Pois não. Casa é um negócio que a gente arruma, não é isso? Então, eu vou botar um asterisco aqui na noção de casa, porque na nossa casa a gente decide o que vai estar em volta da gente, não é isso? É a gente que organiza a nossa casa, a gente que ordena a nossa casa. Essa ideia é muito boa porque vai ajudar a gente a entender uma outra coisa mais lá na frente. Não é? Ok, tem outros elementos, né? Por exemplo, de novo, a coisa da natureza, né? Paisagem natural, todos os seres vivos e não vivos, né? Habitat natural. Né? Aqui aparece uma outra coisa importante que tem a ver com aquele outro sentido ali de casa, que é o local que deve ser idealizado de acordo com as necessidades de cada povo. Né? Então essa ideia de que é a necessidade de cada povo que idealiza e que organiza o meio ambiente. Tem vários outros, né, elementos. Tem um aqui que depois eu vou ver, que foi o João Lanoy que falou, né, sobre a ideia de um espaço protegido, né, e conservado pelo poder público e ONGs no mundo e no nosso país, etc. Depois eu vou voltar a isso um pouco mais lá na frente. Território. Uma coisa que é bastante comum quando a gente fala em território também, e que aparece aí nas formulações de vocês, né, é a ideia de limite. Né? Olha quanta gente falou em limite aqui, ó. Tá vendo? Espaço físico determinado, né? Delimitado, demarcado, delimitação de uma área, né? Demarcado pelo Estado, né? Então, há várias, né, manifestações a espaço delimitado, de novo. Então, toda vez que se fala em território, uma noção que vem sempre junto, isso é normal, né, é a noção de que todo território implica algum limite, né, alguma coisa, né, definida, alguma coisa demarcada e tal. Outra coisa que apareceu fortemente aqui nas formulações de vocês, né, é a relação do território com uma ocupação humana, com uma residência de um povo. Né? Ela é uma área ocupada, é a área onde vive, onde mora o povo. Né? É um espaço definido de ocupação por um determinado grupo. Né? A área abrangente onde os povos indígenas exercem o seu modo de vida. Né? Espaço onde todos têm direito de usufruir dos recursos naturais e outros, né? Onde existem valores culturais, sociais e econômicos. Então, também o território está sempre associado, aparece como apareceu nas formulações de vocês, sempre associado à noção de um povo, né? De um modo de vida, né? De tem um que apareceu aqui que é importante, cadê que alguém falou em apropriação? Enfim, mas é esse lugar onde um povo, né, tem um determinado modo de vida e exerce um direito, né, ou ao qual esse determinado povo tem um direito.
Então essa ideia de limite, de povo, né? De modo de vida, e aí modo de vida aparece várias coisas ali que vocês falaram, aparece cultura, né? Aparece valores culturais, valores sociais, né? Aparece economia, aparece língua, né? Aparece vários elementos que constituem nesse modo de vida do povo que define o dado território. O que eu estou querendo dizer é que com essas formulações a gente tem elementos já suficientes para entender essas duas coisas. O que a gente vai procurar hoje de manhã, né, é aprofundar isso um pouco mais a partir de umas pistas, né, de leituras e de uma exposição que eu vou fazer em cima dessas pistas de leituras que eu vou passar para vocês. E isso é fundamental para a gente discutir gestão étnico-ambiental, gestão étnico-territorial, que é um pouco o que vai ser a segundo objetivo nosso na parte da tarde. Tá? Então, esse primeira dinâmica individual de apresentação era para a gente tentar identificar esses elementos, né, alguns elementos importantes que aparecem aqui, para a gente poder revisitar esses elementos ainda no final da manhã de hoje, né, a partir da leitura de uns trechos de textinhos que a gente vai poder, então, problematizar e acrescentar mais coisas a essa nossa compreensão, né, de ambiente e de território. E além dessa noção mais poética aqui que o Sabarum trouxe de casa, né, para meio ambiente, também teve, né, uma noção poética aqui, que é poética, mas o fato de ser poética não significa que ela é. Poesia tem a ver com a criação, né, das coisas, né, que passa pela cabeça da gente, o sentido que a gente dá ao mundo, etc. Mas teve também uma coisa que apareceu aqui, né, que é essa ideia de terra-mãe, né, que aparece em mais de uma formulação aqui. Né? Ela está bem no meio do espaço sagrado. Espaço sagrado. Terra-mãe e espaço sagrado. Isso vai ser importantíssimo no trabalhinho que a gente vai fazer em grupo agora em cima. Espaço sagrado. Terra-mãe. Tá? Então, esses dois elementos aqui que apareceram nas formulações de vocês, muito interessante. Né? Espaço sagrado. E em algum lugar apareceu essa história de terra-mãe que eu anotei ali. Se não está escrito, alguém falou. Falou? Aonde? Na primeira do meio, mais em cima. Terra-mãe, beleza. Sonho também. E sonho, né? Sonho tem a ver com a dimensão política que a gente vai abordar aqui também, né? Mas eu queria destacar porque todos esses elementos são elementos importantes que a gente vai estar revisitando na manhã de hoje. Pois bem, para continuar a nossa atividade, então a gente vai deixar esse painel aqui, eu vou tirar aquilo ali, vou afixar aqui do lado também, para a gente ter como referência do início da nossa discussão aqui, beleza? Bom, segundo momento, agora a gente vai fazer a dinâmica de grupos por regiões, tá certo? Parece que vocês já estão, né, se agrupando desse modo, então eu não... Eu tenho tentado me agrupar desde quando eu cheguei, estou tentando ainda. Tá bom, beleza. Mas aí é o seguinte, a gente vai tentar se agrupar de novo em grupos por regiões para fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai passar uma apostilinha para vocês para fazer a leitura e interpretação de dois textos. Vocês vão receber uma apostilinha que tem dois textos, vocês vão ver dois textos diferentes. Certo? E vocês vão fazer uma leitura e interpretação desses dois textos livre, mas eu queria enfatizar essas três perguntas orientadoras aí para vocês, A, B e C. Nesse exercício de leitura e de interpretação, eu queria que vocês identificassem, vai ter dois textos, que vocês identifiquem qual desses textos é um plano de gestão. Tá? Plano de gestão. Vocês vão receber uma apostila, vai ter dois textos. Nesses dois textos, vocês vão ter que primeiro dizer qual dos dois é um plano de gestão. Ou se os dois são, não sei, enfim, vocês vão ver lá. Bom, segundo,
qual é o meio ambiente, natureza, habitat, casa, aquilo que nos rodeia, etc., que emerge da leitura do primeiro texto. Vocês vão ler o primeiro texto, né? Vão ver se ele é ou não é um plano de gestão, né? E vão dizer que o ambiente que aparece daqui é o... Vocês vão escrever. E aí, no segundo texto, que vocês também vão dizer se é ou não é um plano de gestão, qual é o verbo que mais aparece? Vão fazer uma leitura, vocês vão ver lá. Tem, aqui comigo não tem firula. Trabalho. Qual é o verbo que aparece mais no segundo texto? Na leitura do segundo texto. Tá? Qual é o verbo que aparece mais no segundo texto? Aí isso é a primeira parte do exercício. A segunda é mais tranquila. Estão vendo aqui, né? Letra A. Né? Ler e interpretar 2 textos. Esquece esse D aqui, esse D não tem. Vou tirar ele aqui. Ler e interpretar 2 textos a partir de 3 perguntas orientadoras. Qual dos 2 é um plano de gestão? Qual o ambiente que emerge da leitura do primeiro texto? E qual o verbo que mais aparece no segundo texto? E aí, para concluir, vocês vão ver que tem uma página final que tem uma série de figuras. Aí eu queria que vocês observassem essas figuras e indicassem qual delas é um mapa. Concluímos bem, né, essa atividade. E agora, para que a gente tenha claro que não era pegadinha, né, eu vou, para a gente poder avançar no exercício, eu vou passar para vocês as fontes de onde foram tirados, tá, os textos e as imagens. Né? Vocês disseram ali, tem que ver qual é o contexto, né? Todos são mapas em diferentes contextos. O grupo do Norte e Nordeste falou, né? O grupo do Centro-Oeste. Tem que estudar um pouco mais profundo o simbolismo, para saber de onde é que vem, né? Aquele simbolismo. O grupo do Sul falou, cada um tem seu significado. Então, na verdade, quando eu propus o exercício, né, nós propusemos o exercício, a gente propositalmente não indicou a fonte da informação, porque indicar a fonte da informação já seria oferecer, né, todo o significado. Então a gente queria que vocês, né, primeiro tivessem contato com a informação bruta, né, trouxessem a compreensão de vocês, para que a gente pudesse então, né, problematizar alguns elementos que a gente vai fazer também ao longo do dia. Então, quais são as fontes dos materiais que vocês trabalharam, tá? Inclusive para vocês anotarem aí, para saberem de onde é que a gente extraiu isso. O primeiro texto é uma narrativa, né, uma história sobre a origem do mundo, né, na concepção dos índios Ticuna, lá do Alto Solimões, que foi tirado desse livrinho aqui, O Nosso Governo, os Ticuna e o Regime Tutelar, do João Pacheco de Oliveira Filho, e em especial do capítulo 3, que é o capítulo dedicado à organização social. Olha só como tiveram alguns grupos que rapidamente sacaram isso aqui, né? Alguém falou em organização social aqui, né? Grupo do Centro-Oeste, quando fala exatamente desse texto, né? Estratégia da gestão no final do texto, nação, organização e estratégias. Então, no capítulo 3 daquele livro, né, que trata da organização social dos índios Ticuna, né, o João reproduz a narrativa de origem do mundo, né, de acordo com os Ticuna. Do mundo que é esse mundo que a gente poderia chamar, né, do mundo natural, mas também da origem dos humanos, da origem dos animais, se eu não me engano, não é? Da origem dos clãs, né? Que eles chamam de nações, né? Os ticunas chamam de nações, são os clãs. Então, o primeiro texto, né? Esse texto que eu perguntei, né, qual é o ambiente que emerge dele, é uma narrativa de origem, né? Como a gente chama, narrativa de origem. Ela está aqui.
Gênesis, exatamente. A Gênese dos ticunas. Então a gente tem o primeiro texto é uma narrativa de origem do povo ticuna, tá? Porque cada povo tem o seu modo de contar a sua história, né? Conceber como é que as coisas emergiram, né? Como é que elas surgiram. Podia ter pego de qualquer um, podia ter pego dos Chavante, podia ter pego dos Cricati, podia ter pego dos Guarani, podia ter pego dos Baniwa lá, em Ampiriculi, né? Até eu estive lá em São Gabriel agora, parece que o pessoal fez uma expedição lá, a Casa Grande de Ampiriculi, né? Lá no Alto de Sandra, né? Se eu não me engano. E aí tinha as fotos lá das rochas e tal. Então podia ser de qualquer povo. Isso eu escolhi porque é o que estava mais fácil e tal. Mas cada povo concebe, né, a sua origem, a origem do mundo em que vive, né, de um modo. E a sua própria modo como a sua organização social surge, né? Então foi tirado daí. O segundo texto é, de fato, um plano de gestão. Foi tirado do plano de gestão publicado da terra indígena Kaxinawá e Axaninca do Rio Breu, lá no Acre. Né? Então está lá, ó. O Renato Gavazzi é o organizador, ele é lá da Comissão Proente do Acre. Então é o plano de gestão territorial e ambiental da terra indígena Kaxinawá e Axaninca do Rio Breu. Então o segundo texto é, de fato, um plano de gestão, inclusive publicado, disponível para download na internet, né? E é um plano de gestão de dois povos, né? De uma terra indígena, né? Que reúne, no caso, dois povos, né? Que são, né, os Kaxinawá e os Axaninca. Então, o segundo texto é isso. Né? Ele é um plano, eles são dois capítulos do plano de gestão. É o item 1 sobre recursos florestais e florísticos, né? A flora, né, os vegetais, né? Como é que eles devem, né, se comportar ali no manejo, na gestão daquilo. E o outro é o capítulo sobre a pesca, né? Como é que eles têm que se organizar lá para a pesca. Ok? Então, esses dois aqui. E vocês identificaram muito bem que os dois verbos que mais aparecem são os verbos dever e poder. Por que vocês acham que no plano de gestão lá dos Kaxinawá, dos Axaninca, da terra indígena Kaxinawá e Axaninca do Rio Breu, esses são os verbos que mais aparecem? O que vocês acham que tem aqui? Devemos, não devemos? Definir obrigações e responsabilidades também. Definir obrigações e responsabilidades, o que mais? Mostrar para a sociedade que ele tem condição de fazer dominar também como é o ser humano. Mostrar para a sociedade, né, que aqueles dois povos têm condições de administrar seus próprios recursos, seu próprio território. O que mais? Também definir assim, até onde pode, até onde não pode, o que é que se deve, o que é que não deve, dentro daquele cronograma de atividade, daquele plano de ação, o que é que se pode e o que é que não pode fazer. O que pode e o que não pode fazer, exatamente. Então, é como se o plano de gestão fosse o quê? Fosse uma espécie de um regimento, de uma norma. Por isso que o verbo dever aparece muito, né? Quando o verbo dever aparece muito, a gente diz que é uma coisa normativa, né? Que estabelece normas, né? Direito, a gente chama de dever ser. Dever ser, exatamente, dimensão normativa. Como deve ser a gestão da pesca e da flora ali naquela comunidade, de acordo com a avaliação dela. O que vale para a pesca e para a flora lá dos Axaninca e Kaxinawá do Breu não vale para a pesca e para a flora, né, de outros povos, de outras terras indígenas, né? Então esse segundo texto, né, ele tem o que a gente chama, né, de uma dimensão, né, um aspecto, né, um elemento forte normativo. Normativo se refere às normas, né? Normativo.
riscar aqui já. Uma dimensão normativa, que se refere às normas que eles devem seguir. Ao, como falou bem ali a Rossana, ao dever ser, como deve ser a gestão dos recursos ali. E normas que eles próprios estabeleceram para eles seguir. Não foi ninguém de fora que veio, não. Foi eles lá que se reuniram, fizeram um diagnóstico, uma avaliação de como estava a situação dos recursos, e eles se estabeleceram aquelas normas. Então, por isso que o verbo dever aparece com muita força ali, né? Deve-se, não se deve, né? O verbo poder, quais são as possibilidades, né? Pode-se, não se pode, etc. O primeiro texto é a narrativa de origem do povo ticuna. O segundo texto é um plano de gestão de uma terra indígena, no caso a terra indígena Kaxinawá e Xanica do Rio Breu. Então são dois povos que chegaram lá a um acordo de como eles deveriam conjuntamente, né, gerir o seu território. Ok. E vamos então às nossas figuras. Vamos então às nossas figuras. A figura ela foi tirada, né? Eu já falei, né, da narrativa de origem, que foi tirada daqui, de um capítulo que trata da organização social dos ticuna. Plano de gestão foi tirado daqui. Também poderia ser outro plano de gestão, a gente vai ver outros, né, mais adiante, né? E as figuras foram tiradas desse livro aqui, que chama-se Mapas são Territórios e a Ciência é um Atlas, que é do David Turnbull, que é um pesquisador australiano, né? Que faz pesquisas também sobre mapas. E vocês até que foram bem na interpretação que vocês fizeram, né? Na perspectiva de ser uma pegadinha, vocês saíram, né, que todos são mapas. De fato, nesse caso, todos são mapas, mas podiam não ser. Né? Por quê? Porque mapa depende de uma coisa que vocês identificaram também muito bem no exercício. Mapa depende de contexto. Qual é o contexto em que ele é concebido, em que ele é produzido, em que ele é feito? Né? Mapa depende, né, de... cadê aqui? De simbolismo. Né? Alguém, o segundo grupo falou, né? Estudar um pouco mais profundamente o simbolismo, para poder interpretar o que aquela imagem está dizendo. Né? Mapa depende de, como disse o grupo do Sul, de significado. Né? Então, qual é o significado daquelas imagens? Como é que nós podemos interpretar elas? Assim, no papel, no chute. Né? Mas uma vez que a gente tem as informações sobre o contexto em que essas imagens foram produzidas, a gente pode dizer se elas são ou não são mapas. Por mais explicar o primeiro mapa, eu vou... a primeira figura, né? Por que não é possível entender essa figura como mapa? Eu vou passar para ali. O risco que está em cima, que vem para cá, representa o trajeto que o ancestral percorreu até o território. Essas duas linhas aqui, né, representam o lago maior, né, o grande lago. Essas linhas, né, o 9 representa um caminho, né, mais ou menos central, que leva até as vilas e os lagos menores. E o 8, que representa o lugar que eles estão reivindicando, né, que é onde eles querem cultivar a terra, querem reproduzir a sua cultura. Seria isso. Isso conseguiram? Conseguiram. Isso aqui é legal. Né? Porque o pessoal pergunta, pô, mas e aí o mapa desse vai resolver o problema? Bom, aí tem que ir lá perguntar se eles estão satisfeitos com o território que foi reconhecido para eles. Mas em 1849, está aqui a data, tá vendo? 1849, os Chippewa, eles apresentaram os caciques deles desenhou esse mapa e apresentou isso como uma reivindicação territorial ao Congresso dos Estados Unidos, porque lá, nessa época, né, quem aprovava, né, terra indígena não era poder executivo lá, era poder legislativo, criava-se por lei. Né? Então, ele apresentou isso aqui.
E eu não sei se vocês veem na figura, né, podem ver que tem númerozinho aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Isso já foi uma interpretação que fizeram e a legenda, como disse a Lia, aparece embaixo da foto. O que significa cada um desses elementos, né? Então, o ancestral, né? Os vários clãs, né? A unidade de visão, a unidade de sentido, né? O grande lago, o caminho para os lagos menores, né? Isso tudo foi uma interpretação a partir do quê? A partir do desenho que a liderança fez lá. Então, mesmo não parecendo um mapa para nós, um mapa convencional, quem desenhou estava convencido de que era um mapa, e quem recebeu, tendo interpretado, viu que tinha ali uma reivindicação territorial. Eles tiveram o território deles reconhecido em 1849 com base nesse desenho, que para eles era um mapa. Tá certo? Então é um mapa também. E o título da figura é exatamente isso, ó. É Reivindicação Territorial apresentada pelos índios Chippewa ao Congresso norte-americano em 1849. Segunda figura. Vamos para a segunda? Pode ir? A segunda é também um mapa. Só que é um mapa feito por um clã de um povo. Gumati. Clã Gumati. Tá? E isso é, segundo a interpretação deles, o mapa do território ancestral deles. Eles chamam do território do jacaré ancestral, né? Que é o ancestral mítico deles lá daquela região. E se vocês olharem para o mapa convencional que está na última folha, essa área é representada graficamente, né, convencionalmente. Então, olha só. Isso aqui, ó, só para mostrar para vocês, isso aqui é um mapa do Nordeste da Austrália, tá certo? Aí aqui tem essa península aqui grande. Dentro dessa península tem essa baiazinha aqui, ó, Caledônia, Baía da Caledônia. E aí dentro da Baía da Caledônia, aqui é que fica o território desse clã Gumati dos Yolngu, né? Perto desse lugarzinho que chama-se Birinabirina. Birani. Tem aí um lugarzinho chamado Birani. Então, esse, para vocês terem uma ideia, usando, né, um mapa convencional, é mais ou menos essa região aqui que está representada. E esse mapa, ele foi feito no âmbito de uma pesquisa colaborativa entre uma pesquisadora branca, lá, australiana, e um intelectual indígena. Então, foi um mapa feito no âmbito de uma pesquisa colaborativa sobre representações e ideias a respeito do espaço do território. Era esse projeto, né? E sobre mapas. Então, aqui tem a legenda do mapa. Tanto os nomes nativos, Miriwood, Baraka, Mundi, Gurma, Balabula, quanto o significado deles, né? Em termos, enfim, convencionais, né? Daqui para cá, esse mapa representa a terra, né, que está no continente, da foz do rio para dentro. Essa região aqui, esse trechinho pontilhado, significaria a linha da costa, né? A beira-mar, a costa, né? E isso aqui é a parte que vai da costa para o oceano, né? Da boca do rio para o mar e tal. E tudo tem classificações e significados específicos lá para esse povo, né? Então essa terra aqui, né, do jacaré ancestral é representada desse modo por esse grupo. Agora, uma coisa que tanto esse intelectual indígena quanto a pesquisadora falam é que nem todo desenho como esse é um mapa. Tem que analisar o contexto em que foi produzido. Ela diz que você pode ter uma figura muito parecida com essa, mas ser o desenho de um sonho. Entendeu? Você pode ter uma figura muito parecida com essa e ser uma representação de uma história, tipo uma história em quadrinho, um grande desenho que conta as peripécias, né? As aventuras desse ancestral mítico. Mas alguns podem ser interpretados como mapas. Mas para isso precisa saber quem fez, quando fez, por que fez, né? Com que objetivo.
Aí você vai poder estabelecer uma relação entre aquela figura e o território, qualquer que ele seja. Então, nesse caso também é um mapa. Então, para fechar, eu vou ler para vocês aqui um trecho de um texto que, inclusive, eu selecionei três textos diferentes, que a Bia vai passar para a gente ler individualmente, rapidinho, para eu poder depois fazer uma exposição e fechar o nosso trabalho aqui agora de manhã. Esse autor aqui, que é um estudioso de genética, do Lewis, lá da Universidade de Harvard, né? Ele foi para explicar essa coisa de ambiente, né? E tal, ele disse, se a gente for pegar um texto de um pesquisador, né? Qualquer, que fosse descrever o ambiente de uma ave, um passarinho, invariavelmente, quer dizer, sem muita mudança, basicamente o que a gente ia encontrar é isso. Então olha como é que ele descreve. A citação começa aqui, termina aqui, e aí vem o comentário dele. A ave come insetos no verão, quando os insetos são abundantes no verão, e come sementes no outono. Seu ninho é feito de capim e pequenos gravetos colados com barro, a uns 3 metros acima do solo, na forquilha de uma árvore pequena. Na primavera e no verão, essa ave aí pode ser encontrada até uma latitude de 55 graus norte, mas no inverno ela voa para o sul e só é encontrada abaixo da latitude 40 graus. Na primavera, os machos regressam primeiro para estabelecer os territórios, olha a expressão que ele usou, os territórios de acasalamento, que mais tarde serão ocupados pelas fêmeas. Aí ele diz, e assim por diante, né? A descrição prosseguiria, né, dando esses elementos. E aí o que ele comenta? Todos os elementos que são empregados para especificar o ambiente, especificar significa, né, para definir aquilo que é específico, né? Ou seja, para definir aquilo que é específico ao ambiente daquela ave, são descrições das atividades da própria ave. É ela que come, né? É ela que faz o ninho, é ela que voa, né, de um lugar para o outro no inverno e no verão, são os machos daquela espécie que voltam antes, as fêmeas vão atrás. Então ele está chamando a atenção para o quê? Para quando os pesquisadores de biologia, quando eles descrevem o ambiente de um organismo vivo, qualquer que ele seja, a referência fundamental é o quê? São as atividades que aquele organismo vivo faz, o que ele desempenha. São as atividades que ele desempenha. Eu estou dando essa descrição porque eu vou pedir para a Lia, né, distribuir para vocês agora um textinho pequeno. São 3 pedaços de 3 textos. Eu vou pedir para que vocês leiam, né, individualmente para si, leituras individuais, considerando os elementos comuns que a gente identificou nas formulações que vocês trouxeram sobre o meio ambiente e o exercício que a gente acabou de fazer sobre plano de gestão e mapas, certo? As formulações sobre ambiente e território, o exercício sobre o plano de gestão e mapas. Agora, essa leitura, o que é que ela trouxe para vocês, de novo, na interpretação de vocês? Com todos os problemas e dificuldades de entendimento, o que é que ela trouxe de novo? Tem algum elemento que aparece aí, que é importante para a nossa discussão, para a noção de meio ambiente, para a noção de natureza? O que eu queria com esse texto era chamar a atenção de vocês para alguns pontos que me parecem importantes quando a gente discute meio ambiente, território e natureza, que é um conceito muito associado, né? A gente viu lá, meio ambiente, natureza e espaço. Que elementos são esses, né, que esses textos eu acho que trazem, né, que reforçam alguns pontos que vocês já tocaram, mas que acrescentam elementos novos? Vamos ver que elementos são? Primeiro deles, é essa ideia, quando a gente tem que o ambiente é a natureza, como se a natureza fosse uma coisa exterior, que pré-existe, ou seja, que já está aí quando a gente chega e que seja independente dos organismos, tanto dos animais quanto de nós humanos, né? Vamos defender o meio ambiente.
como se o meio ambiente existisse como uma coisa separada da vida da gente, né? E o que esses textos trazem é que não é bem assim que são as coisas. Por quê? Se a gente voltar lá à descrição do ambiente da ave, o ambiente da ave é especificado por quem? Pela própria ave, pelo modo de vida dela, né? E a gente pode dizer que é a mesma coisa para a sociedade humana, né? Não tem esse meio ambiente da sociedade separado. O que é significativo para uma sociedade é definido por ela mesma, pela sua prática, pelo seu modo de vida, como alguém falou aqui. Vou voltar aqui. Ah, não, está lá, né? Modo de vida. Está lá. Modo de vida. A cultura, a economia, a língua, o modo como se concebe a relação entre as coisas, o Timpura, o exemplo que a gente deu, né? Como é que o mundo foi amarrado, né? Como os seres foram pescados numa determinada ordem, né? As relações que eles mantêm entre si, tudo isso é construído pelo quê? Pelo simbolismo, né? Daquele povo específico, né? E aí, o que que acontece? Tanto os organismos como os ambientes são causa e efeito um do outro. Esse exemplo, por exemplo, do passarinho, né, que a gente viu, da ave, né? O que importa para ele ali é definido pelo estilo de vida dele, pelo jeito dele viver, né? É como ele diz também, ó, ali tem uma pedra, mas a pedra, para ele, nada é a mesma coisa. Entendeu? Mas para outra espécie de passarinho, a pedra é importante. Por quê? Porque ele dali retira uma outra coisa que eu não me lembro mais o que é. Ele diz aí, o tordo usa como bigorna para abrir caracóis. Ele pega o caracol, fica batendo ali na pedra, e aí ele tira. Então a pedra é importante para ele, faz parte do ambiente dele, né? Mas não é para o outro, entendeu? E mais, um organismo ou uma sociedade pode modificar o ambiente do outro. Então, por exemplo, ele está ali fazendo cocô, né? Xixi, né? Jogando os seus dejetos e tal, né? Aquilo vai afetar a grama lá do outro cara, não do outro que pega, vai adubar, ou vai envenenar, se for tóxico, né? Vai ter uma grama. Não é malzinho. Então você tem esse processo que a gente chama de coevolutivo, de evolução conjunta. O co aí é de conjunto, evolutivo é de evolução, né? Em que tanto o organismo modifica o meio, e ao modificar o meio, ele está modificando não só as próprias condições de vida dele, como a condição de vida de outros organismos. O mesmo vale para as sociedades humanas. No nosso ambiente aqui tem um elemento super importante, que é o quê? Luz. Energia. Só que para produzir essa energia, a gente modifica o ambiente o ambiente natural, mas às vezes o ambiente cultural. Né? Às vezes não. Às vezes sempre. Gostei da correção. Sempre, exatamente. Então, para que esse ambiente aqui exista, tem alguma modificação sendo feita. Sempre tem causa. Sempre tem causa. Exatamente. Então, por exemplo, a hidrelétrica passa a ser uma parte do ambiente de um outro povo lá, que vai ter o seu ambiente modificado. Deu para entender essa dinâmica? Então, organismos e meio ambiente são causa e efeito do outro. Então, uma conclusão é isso. Qualquer ambiente, primeiro que não existe um só. Aí que está. Não tem esse negócio, o meio ambiente. Você tem tantos ambientes quanto forem os organismos e as sociedades. Porque quem vai dizer o que é relevante para ele é o próprio organismo ou é a própria sociedade. Então, um dado ambiente, ele vai resultar da história, das atividades de todos os organismos, humanos e não humanos, contemporâneos, ou seja, atuais e ancestrais, que contribuíram para a sua formação. Então, quando a gente olha para um dado ambiente, né, a gente tem que levar em conta o quê? A história de relações entre organismos humanos e não humanos, antigos e contemporâneos, que ajudaram a formar esse ambiente. E para saber qual é o ambiente, não esse meio ambiente genérico, né, mas um ambiente determinado,
de um organismo, a gente tem que perguntar para quem? Para ele. Né? Pois que são eles que, por meio da sua conduta vital, do seu processo vital, é que dizem quais são os elementos do mundo físico que são relevantes para eles. O fato é que hoje, com a globalização das relações entre as sociedades, uma modificação feita lá na Groenlândia, no Ártico, pode estar afetando, por exemplo, os ambientes dos povos indígenas que vivem no litoral, porque se subir o nível do mar, toda e qualquer sociedade se apropria por meio das, olha aqui, ó, por meio das relações econômicas, né, sociais, culturais e políticas, né, que ela tece, que ela costura, né, ela se apropria de uma certa parcela da biosfera, desse mundo amplo, né, delimitando ali um espaço de vida e produção, que é o seu ambiente, e que é, ao mesmo tempo, o seu espaço político, ou seja, aquele espaço sobre o qual essa sociedade exerce relações de poder e, portanto, ao qual ela tem direito. Né? Então, essa seria uma definição, não é, mais ou menos geral, que recupera alguns dos elementos que vocês falaram. Quer dizer, o que define, né, um ambiente é um modo de vida de um povo, por meio de todas as suas relações. Ele vai dizer, aquele povo, por meio da sua vida comum, coletiva, é ele o que diz o que é o ambiente dele. De seres também. Hã? De povo de seres. De seres também, de organismos vivos, exatamente. Outro ponto aqui que eu ia relatar, que é o ponto da natureza, que é o que eu digo aí, só reforçando. Natureza, para os brancos, pode significar três coisas diferentes. Isso que a gente chama do mundo externo, né, o mundo biofísico, orgânico, inorgânico, que é externo, que existe aos organismos humanos e à vida social, como um domínio à parte, esquece o ontológico, domínio que é na sua dimensão separada, né, dotado de uma estrutura de agência, ou seja, de determinações, né, de coisas que lhe são próprias. A outra visão de natureza do branco é aquela que o branco, né, vocês devem conhecer a história do macaco, né, de que nós somos primatas, então a gente é uma espécie animal como qualquer outra. E, portanto, nós somos parte do mundo natural, né? De acordo com esse primeiro sentido também. Os brancos são um organismo vivo como outro qualquer. Então tem natureza também dentro da gente. E uma terceira coisa é isso que o Márcio estava falando, que a natureza pode ser também uma concepção socialmente construída, ou seja, uma categoria de um sistema classificatório ou uma representação social, e não essa realidade objetiva exterior e independente. O que é natureza para um pode não ser natureza para outro, e assim vai. Então, as concepções de natureza, elas variariam de acordo com a história e a cultura, e, portanto, a perspectiva branca dualista do universo não é universal. Ela só vale para os brancos. Porque se a gente for aplicar essa concepção dualista a um outro lugar, né, o que é que vai acontecer? Não tem sentido. Vários estudos etnográficos, ou seja, vários estudos que os antropólogos fizeram sobre as diferentes culturas, Kaiowani, Deva, né, Pancararu, etc., Ticuna, Maniwa, né, tem mostrado que a oposição entre natureza e cultura, ela não tem significado nenhum para esses outros povos, para essas outras sociedades, né? E que a gente usar as noções de natureza e cultura para entender, por exemplo, aquela narrativa ticuna, não vai entender. Porque são outras dimensões que estão ali. Está claro isso? Por isso que eu dei os dois textos. O texto do plano de gestão e o texto da narrativa de origem. Porque naquela narrativa de origem, se você for separar o que é natureza e cultura, você não vai entender nada, né? Porque eles não só fizeram aquela narração, como eles estão segurando aquela narração, né? Tudo tem um sentido. Um completa o outro, exatamente. Tá? Para fechar, o ponto de vista dualista nessa separação natureza e cultura não deve ser projetado sobre outras culturas às quais elas não se aplicam, uma vez que essas culturas não concebem o cosmos de uma única, né, maneira, como cultura e natureza estão separadas. Mas como elas, aliás, como essa separação sendo inclusive difícil de pensar. Para fechar, território, né, que tem a ver com essas coisas que vocês falaram. Então,
Costumeiramente, usualmente, o território é tratado a partir de uma ênfase político-administrativa. Vocês mesmo falaram, né? O território do Brasil, né? Território nacional. Um espaço físico onde se localiza uma nação. Todo mundo falou de espaço. Espaço aparece aqui, né? Espaço, área, né? Local, espaço físico, né? Etc. Onde se localiza a nação. Um espaço onde se delimita, de novo a coisa da delimitação, está vendo aqui? O limite, fronteira. Né? Uma ordem jurídica, leis, normas, e política, organização do poder. Um espaço medido e marcado pela projeção do trabalho humano com suas linhas, limites e fronteiras. Então, o território na sociedade seria aquele espaço sobre o qual se projeta o trabalho daquela sociedade. Trabalho não só material, trabalho simbólico, mental, espiritual. Lembra lá do mapa dos Chippewa? O que é que eles faziam? Relacionavam os olhos, todos tinham uma mesma visão, e relacionava o coração, todos tinham o mesmo sentimento. Então esse trabalho que a gente está falando aqui não é só o trabalho de produzir coisas materiais economicamente úteis, mas é o trabalho do pensamento, o trabalho do espírito, baseado na organização social. Exatamente. Que o território ele não é o espaço, ele se apoia no espaço, mas ele não é o espaço. O espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do espaço. Ele é uma produção a partir do espaço. Aí vem aquela ideia de apropriação que alguém usou aqui. Ao se apropriar de um espaço, concretamente ou abstratamente, ou seja, por meio do trabalho concreto ou por meio dessa concepção mais abstrata, espiritual que vocês estavam falando, o sujeito, seja ele um indivíduo, seja ele um grupo, territorializa o espaço. É isso que você falou. Concepção aí espiritual, né, abstrata, né, ninguém desenha, ninguém fala, mas todo mundo tem na cabeça e sabe qual é. Aquilo configura aquele espaço sagrado para aquele povo. Certo? Então, a ênfase nas relações de poder, nessa produção se dá em um campo de poder. Sem o poder exercido por pessoas ou grupos, não se define, né, o território. Então, o território está muito associado a essa ideia de poder, de controle, de domínio ou de gestão, categoria que a gente vai aprofundar um pouco mais de tarde, de uma determinada área. E veja, domínio aqui não é só domínio político, territorial, militar. É domínio também simbólico, é domínio espiritual, é domínio mental. Você sabe qual é o território. Né? Então, esse exercício de poder também nessa esfera. Por isso tem essa noção de territorialidade, que é uma noção usada para dar conta desse esforço coletivo de qualquer grupo social para ocupar, para usar, para controlar, para se identificar com uma parcela específica do seu ambiente biofísico, convertendo assim em seu território, sua homeland, terra natal. Home em inglês é casa, land significa terra, está aqui, ó. Casa, terra, mãe. Né? Exatamente isso. O fato de que um território ele emerge, ele surge diretamente das condutas de territorialidade de um grupo social qualquer, implica que qualquer território é um produto histórico de relações e processos sociais e políticos. Por isso que a gente pode falar que dentro do território nacional brasileiro, você tem vários territórios sociais aí dentro, que são os territórios dos povos indígenas, dos quilombolas, dos extrativistas, dos ribeirinhos, de vários segmentos sociais. São os seus territórios sociais, são os seus territórios étnicos, são os seus territórios culturais. Por isso que faz sentido falar não só em território nacional, mas em território étnico, cultural e social. Hoje em dia existe uma narrativa que domina o indigenismo brasileiro, que diz o seguinte, que boa parte da questão fundiária está resolvida, e que o negócio agora é a gente cuidar da administração, ou seja, da gestão dos territórios indígenas. Isso aí, que eu vou ler para vocês, foi tirado do contrato de consultoria que eu e o Claude fizemos com a GTZ,
para elaborar esse documento, né? Então, todo contrato tem lá uma justificativa. Celebramos esse contrato por causa disso, disso, disso e tal. Então, na justificativa desse termo de referência, que a gente assinou para elaborar esse texto, que foi um texto baseado não só na literatura, mas em entrevista, né, com indígenas, com gente de governo, com pesquisadores, com o povo das ONGs, etc. Lá no termo de referência do contrato de consultoria dizia o seguinte, olha aí, vamos ler. Depois de décadas de regularização fundiária, as terras indígenas do Brasil e da implementação do PPTAL, que é o Programa de Proteção aos Povos e Terras Indígenas da Amazônia Legal, tanto a FUNAI, olha só, tanto a FUNAI quanto o movimento indígena estão entrando no que, na bacia amazônica em geral, quer dizer, então uma análise, né, restrita à Amazônia, chama-se de fase pós-demarcatória. Porque essas aspas estão no próprio contrato. Com os novos desafios, esse negrito e esse itálico já é negro, tá? Novos desafios, da proteção das terras indígenas e seus habitantes contra os invasores, bem como a gestão no sentido da proteção e do uso sustentável dos recursos naturais das terras indígenas, pelos e para o benefício dos povos indígenas. Então, estaríamos nós todos, né, numa fase pós-demarcatória em que haveria outros e novos desafios, que seria o desafio da proteção, né, e da gestão, no sentido de proteção e uso sustentável dos recursos naturais das terras indígenas. Isso num contrato de consultoria. Isso aqui já foi tirado, essa citação, de um documento de uma rede chamada Rede de Cooperação Alternativa, que reúne organizações indígenas e organizações de apoio aos povos indígenas, né? É uma carta final de um seminário que eles fizeram sobre gestão territorial e ambiental. Então, olha aí o que eles dizem. Entre as boas práticas de gestão territorial e ambiental em curso nas terras indígenas, foram salientadas a importância de se formar agentes indígenas, que vêm sendo denominados como agentes agroflorestais, agentes de manejo ou agentes ambientais, para a gestão de seus territórios e seus entornos, como forma de engajar as comunidades indígenas na construção de iniciativas coletivas relativas ao presente e futuro de seus territórios e dos recursos neles existentes. Então, de novo, a importância de se formar indígenas para a gestão de seus territórios e seus entornos. Como se a questão fundiária também já tivesse sido uma questão superada. E sempre falando, né, no presente e no futuro dos territórios e dos recursos. Terceira e última citação para a gente começar o nosso debate. Olha lá, de novo, pós-territorialidade, né? Isso aqui já é de um texto de um antropólogo, ele é francês, mas ele estuda e trabalha no Brasil há muitos anos, ó, escrito há 10 anos atrás. Então, essa análise, tá, não é de hoje, tem pelo menos 10 anos. Então, diz esse antropólogo, neste contexto de pós-territorialidade e de retração dos Estados, as sociedades indígenas estão hoje expostas, além da problemática tradicional da proteção territorial e da conquista da cidadania, ou seja, além disso, as sociedades indígenas estão expostas a, olha que interessante, o mesmo termo, novos desafios, que consistem na manutenção de complexas redes sociopolíticas externas, a fim de garantir acesso à fonte de financiamento de programas sociais, sanitários e educativos, adaptados à sua realidade cultural, e, sobretudo, na viabilização com apoio dos mesmos canais de um modelo de gestão econômica e ambiental dos seus recursos naturais. Então, de novo, essa mesma ideia de que vocês, os povos indígenas do Brasil, estariam diante de um novo desafio, que esse desafio é o desafio da gestão ambiental e da gestão territorial das suas terras por meio de agentes indígenas formados para isso. Tá claro? Eu queria fazer uma pergunta para vocês.
que é essa daí. A preocupação com a gestão ambiental ou territorial de terras indígenas do Brasil sempre existiu para vocês, para o poder público, para as agências de financiamento, para a cooperação técnica e financeira internacional, para as entidades de apoio ao movimento indígena, sejam laicas e religiosas. Essa preocupação com a gestão ambiental e territorial, ela é antiga ou ela é recente? Por um lado, se a gente considerar os modos de vida tradicionais, né, como salientou o Melvino, né, dos povos indígenas, por um lado, gestão sempre houve, né? Administração, cuidado, manejo, uso, né? Por isso, como lembra o Sabaru, em muitos casos, né, você cruza o mapa de terras indígenas com os mapas, né, de floresta, e onde é que vai encontrar, né, remanescentes de mata, muitas das vezes são dentro das terras indígenas, né? Então, por um lado, gestão sempre houve. Agora, por outro lado, como disse o Evalci, né, e como disse o Otoniel, né, do ponto de vista de política pública, né, esse negócio está aparecendo agora. O conceito de gestão, essa palavra aqui, apesar da gente dizer, né, que os índios já administram, já cuidam, né, como falou o Melvino e outros, né, de muitos anos, e que isso vem sendo impactado, né, pela colonização e tal, o conceito de gestão é um conceito moderno, que vai surgir exatamente no contexto da crise ecológica e da crise ambiental, mas ele é um conceito ainda muito associado à economia do desenvolvimento tradicional. Tá? É o que a gente diz aí no segundo item do texto, está vendo? Conceitos associados à modernidade e à economia do desenvolvimento. Então, a gente desenvolve esse argumento, né, na segunda parte do texto. Então o que ela está dizendo? Gerir alguma coisa é analisar todos os efeitos e consequências que qualquer decisão que a gente tem, né, sobre um território, sobre um recurso natural, sobre uma política, vai ter. Então você tem que medir todos esses elementos. Né? Voltando àquela observação do Sabaru, a gente acaba discutindo o que os outros propõem, né? Na verdade, o que falar em gestão territorial de terras indígenas implica? Implica em dizer que vocês teriam que assumir para si, com o apoio do Estado, né, a tarefa de pensar o que fazer lá com aquele pedaço de terra demarcado. Como você gerir e viver com os recursos que estão ali dentro. É isso que está por detrás da ideia de gestão. É pensar de modo bem, né, qualificado, de modo bem ordenado, né, como é que você vai dar conta de transformar aquela terra e aquele recurso nos fundamentos da qualidade de vida de vocês lá dentro. É essa a ideia que está por detrás da noção de gestão, né? Que é, como eu digo, um conceito moderno. Nesse sentido, como observou Sabaru, é isso mesmo. É um conceito que tem sido importado, né, da lógica da economia do desenvolvimento para dentro das terras indígenas. Né? Como se todos vocês devessem virar administradores de empresas, né? Não de empresas, mas aí de territórios de recursos naturais, e calcular todos os investimentos que vocês tivessem que fazer para fazer com que aquela terra e aqueles recursos naturais fossem suficientes para assegurar a qualidade de vida de vocês. As pessoas insistem que gestão territorial é mais abrangente que gestão ambiental. Que enquanto a gestão ambiental estaria focalizada exclusivamente nos recursos naturais e no valor utilitário desses recursos, econômico, a gestão territorial levaria em dimensão, em concepção, o quê? Os valores não materiais, os valores imateriais, os valores sagrados, míticos, né, religiosos, né, das terras. Eu já fiz essa pergunta, então vamos lá. Então é isso, né? As noções de gestão ambiental e territorial têm sido definidas de modos diferentes por diversos atores sociais que atuam no campo do indigenismo. E um dos elementos, que é um dos elementos assim, bem forte, e eu imagino que vocês tiveram a oportunidade de discutir isso com o professor Christian, né? Ao discutir a questão da reforma administrativa da FUNAI, que é a questão do quê? Da participação indígena. Isso? Ou não, né?
Ou não, né? Tirado foi o primo de Nanóia aí. O Caetano Veloso é que diz, né? Ou não, né? Ou não. Então, como é que fica a questão da participação indígena nas ações e nas políticas de gestão? Como tem sido? Qual foi a experiência de vocês, por exemplo, com relação a Pengate, com relação a essas coisas até que o Sabaru já falou, e com relação à discussão que vocês tiveram aqui no módulo de reforma administrativa da FUNAI com o professor Christian? Como é que foi essa discussão sobre participação indígena? Eu queria colocar uma outra dimensão, que é a dimensão que o Paulo destaca, que ele diz o seguinte: quando a gente já tem, a gente já observa e a gente já verifica, né, verdadeiras situações de agenciamento, ou seja, situações na qual os indígenas agem como sujeitos, não tem muito sentido falar em participação, porque eles próprios já são o motor da mudança. Né? É difícil, talvez, pensar situações dessas. Mas, de todo modo, quando os indígenas já são eles próprios os agentes da transformação e da mudança, tem sentido falar em participação? É porque eles já estão empurrando a mudança para acontecer. Né? E aí um pouco coloca isso. O termo participação tem sido aplicado, na maioria das vezes, à situação nas quais as pessoas tomam parte em eventos ou programas organizados externamente. De novo aqui, a sapiência do Sabaru, né? Quer dizer, o termo participação só vai fazer sentido quando ele é uma coisa que não é iniciada a partir da agência do próprio povos indígenas, mas por outros. E aí você diz, bom, agora vamos então, né, abrir para a participação indígena. É isso? Concordo ou eu estou equivocado? Você discute, mas já está definido, vai ser aquilo. Encaminhado, né? É encaminhado. Só para dizer que Está decidido. Então, muitas vezes a participação aparece mais como uma coisa de um processo que ele pode até abrir perspectiva de agenciamento indígena. Você abre e aí os índios entram e atropelam, né? Essa discussão da participação ela é muito importante quando a gente está falando de gestão territorial e gestão ambiental. Ela se coloca em dois níveis, pelo menos. Primeiro é esse que vocês falaram. A relação entre o movimento indígena, as organizações indígenas e o poder público do Estado, seja a União Federal, seja os estados e municípios. E uma outra questão da participação é a participação interna ao próprio povo. Né? Em que medida todos os setores, todos os segmentos, né, mulheres, idosos, jovens, né, estão efetivamente participando do processo decisório relativo ao destino e ao uso do território. Né? Eu não coloquei essa aí, mas são duas dimensões importantes. Né? A questão da participação interna a cada um, né? E a questão da participação na relação do movimento indígena com o Estado. Então, o que a gente fez nesse primeiro momento da tarde foi pontuar alguns elementos da primeira parte do texto. Né? Múltiplas interpretações sobre o que seja gestão, né, ambiental e territorial. O vínculo da gestão, do conceito de gestão, ainda à economia do desenvolvimento convencional, né? Essa ideia de que é um conceito moderno, de que implica analisar várias variáveis, de pôr elas, né, para dialogar, para atingir um determinado objetivo, e que a gente não tratou aqui, mas que a gente pode tratar, né, ao voltar, que é o seguinte: contexto e emergência do problema. Porque se por um lado meu vinho está correto, e vocês estão, gestão povos indígenas sempre fizeram, a emergência do problema da gestão ambiental e territorial como um objeto digno de atenção da sociedade brasileira e do Estado é relativamente recente. Né? E o que explica isso? Aí a gente apresentou 5 fatores. De novo, não são os únicos, mas são aqueles que a gente identificou, entre as quais está o protagonismo do movimento indígena em formular políticas públicas, aquela interpretação sobre o contexto da pós-demarcação, né? A influência da cooperação internacional para o desenvolvimento. Tem vários elementos que, a nosso juízo, explicam a emergência desse problema, dessa questão, né? Desse objeto de atenção da política pública. A gente pode discutir um pouco sobre isso, mas o foco agora na segunda parte, né, da nossa atividade vai ser a segunda parte, onde eu vou mostrar para vocês as relações
que a gente, na pesquisa, conseguiu identificar de gestão ambiental e territorial com 5 pontos. Eu vou falar que 5 pontos são esses, vou pontuar, a gente vai conversar mais um pouco. 5 temas: regularização fundiária, proteção, conservação, entendido aqui conservação da natureza, da biodiversidade, dos recursos naturais, etnodesenvolvimento e instrumentos de planejamento. Ou seja, o que todos esses 5 temas têm a ver com gestão ambiental e ou gestão territorial. Então vamos começar aqui com o tema da regularização fundiária. O que é que gestão ambiental e ou territorial tem a ver com regularização fundiária a partir dos pontos de vista das pessoas que nós entrevistamos, né, nesse período aí? A regularização fundiária das terras indígenas, né, tem sido entendida de modo diferente. Ora, como parte da gestão ambiental, e a gestão ambiental entendida no seu sentido amplo, tá certo? Ou como uma coisa separada e diferente da gestão ambiental. Como assim? Vamos ver. Para algumas das pessoas que a gente entrevistou, a regularização fundiária, significando aí a concretização e a materialização do direito territorial pleno, né? Não é aquela coisa acochambrada, né? Pleno, né? Pode ser considerada como uma fase inicial dentro de um processo mais amplo de gestão ambiental ou territorial em terras indígenas, né? Se ela é uma fase inicial, então ela é parte da gestão ambiental e territorial. Várias pessoas que a gente entrevistou, né, expressaram esse entendimento de que a regularização fundiária é parte do processo de gestão, só que ela é uma parte inicial, ela é o primeiro passo, ela é o pontapé, né? É o primeiro passo desse processo mais amplo de gestão ambiental e territorial, né? Porém, outros que a gente entrevistou dizem que a regularização fundiária é uma coisa diferente, né? E ela não é parte, mas ela é condição para a gestão ambiental e territorial. Não é que ela é o primeiro passo, mas ela é aquilo sem o que não podemos falar de gestão ambiental e territorial. Então, a condição de estar a terra regularizada seria, para muitos, fundamental para se iniciar um processo de gestão ambiental. Ou seja, ela não é o início, ela é condição para o início desse processo. Sem a terra reconhecida formalmente, tem-se dificuldade de pensar qual é a área que de fato vai ser gerida. Quais são as áreas que compõem o entorno da terra indígena e qual projeto de gestão pode ser elaborado. Esse é um argumento de fato interessante. Quer dizer, como é que você vai se propor a administrar alguma coisa que não está claramente definida, né? Não está claramente reconhecida, o direito a ela não está totalmente assegurado. Então você tem essas duas visões distintas, né? Muito claramente mapeadas lá no nosso trabalho. Ou a regularização, né, aparece como uma parte do processo de gestão em sua fase inicial, ou ela não é, ela é uma condição para o início do processo. Por quê? Porque como é que você vai gerir algo que não está ainda formalmente definido em termos de área, né? Portanto, você não tem ideia nem qual é o entorno da terra indígena e, portanto, não tem como elaborar um projeto de gestão. Essas visões a gente identificou nas entrevistas que a gente fez. Né? Então, isso foi, em linhas gerais, o que a gente identificou para a questão da regularização fundiária. E você tem, né, essa coisa desenvolvida aí nessa parte do texto. Um outro tema a qual a discussão de gestão ambiental e territorial parece ligada é o tema da proteção. Né? Proteção às terras indígenas, ou proteção territorial. Vamos ver como esse tema apareceu?
Para algumas pessoas, a gestão ambiental ela é mais ampla que a proteção. Mas existem visões que consideram o contrário. E há ainda concepções que veem diferenças entre as duas noções. Algumas fazendo relações entre elas e outras pensando-as de modo isolado, sem vínculos. Né? Então, de novo, nós temos uma variedade de concepções sobre a relação entre proteção e gestão ambiental e territorial. Então, para alguns, a proteção é um componente da gestão. Para outros, são atividades diferentes, mas é tudo gestão. Vamos lá. Então, vamos lá. A gestão, para uns, a gestão faz parte da proteção. Se protege por meio da gestão. A gestão seria uma ferramenta para proteger aquela terra. Né? Então, é essa a ideia de que os planos de gestão, né, os acordos para a gestão territorial, os projetos de manejo de recursos naturais dentro da terra indígena, eles são em si mesmos formas de proteger a terra indígena. Por quê? Porque mostram, né, que existe um plano, né, uma forma específica de ocupar, né, aquela área e tal. Vamos ver, tem uma citação que a gente tirou. Tudo que você pensa sobre gestão, isso é um trecho de uma entrevista que a gente fez, né, com uma pessoa. Tudo que você pensa sobre gestão territorial, gestão ambiental, é porque você tem um foco, que é garantir com que a terra indígena seja protegida. Aquela terra e aquele povo. Para a gente, é difícil imaginar qualquer ação fora da proteção. A proteção, para nós, é o guarda-chuva. Então, essa é um depoimento de uma pessoa que tem esse entendimento, de que a proteção, né, ela é o guarda-chuva e a gestão é uma ferramenta apenas, né, da proteção. Então, tanto é assim que hoje, na reforma administrativa da FUNAI, voltando a falar da reforma administrativa da FUNAI, né, você teve uma mudança, né, que você tem hoje a Coordenadoria Geral de... Você tem uma que chama-se Coordenadoria Geral de Gestão Ambiental, né, CGGAM, é a final da CGPIMA? Que é a final da CGPIMA. Né? E você tem agora a CGPT, né? Coordenadoria Geral de Proteção Territorial. Né? E esses projetos, eles hoje estão mais subordinados à CGGAM, mas também a CGPT dá pitaco sobre esses projetos, né? Principalmente os projetos de rede, de pagamento de serviços ambientais e de carbono, como a gente vai ver mais à frente. Né? Então, para outras pessoas, gestão ambiental e ou territorial são pensadas como relacionadas à proteção, mas sem que uma englobe a outra, ou seja, não tem essa história de uma ser o guarda-chuva da outra. Né? A concepção aqui é de ações correlacionadas com o que tem sido chamada de vigilância e fiscalização. Vocês já ouviram falar em vigilância e fiscalização, né? Vamos tratar um pouquinho disso aqui agora. Então, para essas pessoas, não é possível tratar a vigilância separada da gestão. Ela tem que ser entendida como uma atividade do plano de gestão que passa pelo processo de educação, pelo processo de discussões, etc. Então, boa parte dos planos de gestão tem componentes de vigilância e fiscalização, que é toda essa questão de reaviventar os limites, né? De fazer patrulhas, né? Nos limites da terra, de assegurar que não está ocorrendo invasão. Né? Esse plano de gestão, por exemplo, não chega a falar basicamente sobre isso, ele é focado muito nos recursos naturais. Mas existem planos de gestão que têm componente de vigilância e fiscalização. Por exemplo, os Gavião Pucobiê, lá, os vizinhos, né, da terra indígena da Maria, eu sei que eles têm lá um esquema de patrulhamento. Né? De tempos em tempos eles fazem um percurso, né, em todo o limite da terra. Então, tem essa turma que acha que é isso, quer dizer, que não engloba
mas você não consegue pensar nenhuma forma de gerir, de administrar o território, se você não tiver ações efetivas de vigilância e fiscalização. E antes de passar para o João, dizer o seguinte: da perspectiva do Estado, do governo federal, essa diferença aqui é importante. Qual seria, daqui a pouco eu te passo a palavra, João, só porque é importante fechar com esse ponto aqui. Qual seria a diferença entre vigilância e fiscalização? Tem, a fiscalização, ela implica, como disse ali o meu primo, uma ação. Que tipo de ação é essa que a fiscalização pode levar? Se identifica, por exemplo, que tem um ilícito cometido, que tem uma invasão na terra indígena, e que vocês que têm terras intrusadas por não índios têm demandado sempre. Que tipo de ação? Uma ação de uma ação, por exemplo, no caso, né, das terras que estão intrusadas, de desintrusão, ou uma ação de poder de polícia, de prender o invasor, ou uma ação de multa, entendeu? Uma ação de apreensão. Pegou alguém pescando dentro da terra indígena? Denuncia. Quem é que denuncia? Pode não ser o fiscal, pode ser o próprio indígena que está vigiando, né? A fiscalização, ela, via de regra, ela tem como consequência o exercício do que a gente chama de poder de polícia. Agora, o que eu queria destacar é o seguinte, é que da perspectiva do Estado, do governo federal, os índios podem fazer o que aqui? Qual das duas os índios podem fazer? Parece que de acordo com o governo, não é com você, primeiro com o governo. Porque aqui o Márcio já falou que o cacique deles lá prende e arrebenta, beleza. Então, da perspectiva cangangue, eu já sei o que os cangangue faz. Eles não têm essa distinção. Mas da perspectiva do Estado brasileiro, os índios podem fazer o quê? Na primeira tem que fazer parceria com os órgãos. Claro, parceria com os órgãos. Mas para fazer a vigilância. Por quê? Porque o Estado brasileiro acha que a fiscalização, pode perguntar para qualquer pessoa na FUNAI, mas é uma tarefa do Estado. É uma visão do Estado. Eu acho complicado. Embora essa seja uma distinção importante, o mais importante para nós aqui é ver qual é a relação entre proteção e gestão ambiental. Né? A gestão é um instrumento da proteção, né? É um instrumento da proteção, ou proteção e gestão são coisas diferentes, mas todo plano de gestão tem que ter um componente de vigilância e fiscalização, entendeu? Então tem essa diferença aí, parece sutil, mas é importante entender, né? Boa parte dos planos de gestão territorial tem componentes de vigilância e fiscalização. Terceiro tema, conservação da natureza, conservação da biodiversidade, conservação dos recursos naturais. Esse é um outro tema que aparece muito associado ao tema da gestão ambiental e territorial. Vamos ver como, né? Primeira coisa que é importante salientar é o seguinte, aquilo que o Samaru falou. À primeira vista, as terras indígenas estão entre as áreas mais conservadas, e aqui não é só no Brasil, não, em vários lugares do mundo, ok? Então, começou a se entender que as terras indígenas, elas tinham uma contribuição importante também, quer dizer, além de elas assegurarem os direitos territoriais, os estilos e modos de vida, né, dos povos indígenas, elas também contribuíam para a conservação da diversidade biológica dos principais biomas brasileiros. Além de preservar a cultura, elas contribuíam para conservar a diversidade. Volta. Isso fez com que, no caso brasileiro, o PNAP, que é o Programa Nacional de Áreas Protegidas, então dentro do PNAP foram consideradas áreas protegidas as terras indígenas e as terras quilombolas. Por quê?
por conta desse reconhecimento de que elas, além de conservar a diversidade cultural, elas ajudam a conservar a diversidade biológica, a diversidade de ecossistemas, a diversidade de ambientes naturais, a diversidade, né, dos recursos naturais. E também, já se observando de algum tempo, já vem algum tempo, várias comunidades indígenas têm tomado iniciativas para recuperação de áreas degradadas, que a gente estava falando, reflorestamento, né? E em muitos desses casos não era só uma preocupação natural, entendeu? Em fazer crescer a floresta de novo, em recuperar as nascentes, mas tinha uma preocupação também espiritual. Reflorestar e recuperar áreas degradadas implica também em trazer de volta os espíritos e as forças que foram afugentadas com a devastação. Isso foi um tema muito recorrente na entrevista que a gente fez com alguns povos indígenas, principalmente do sul, do sudeste e do nordeste. Né? Não é só recuperação de área degradada do ponto de vista natural, é recuperação das próprias condições que dão suporte para uma vida espiritual plena. Né? Aquela concepção de mundo que a gente estava discutindo mais cedo hoje de manhã. Né? Que implica que esse é um espaço sagrado onde habitam várias forças, né? Vários espíritos com os quais aquela sociedade interage. Para finalizar, aquilo que o Sabaru falou também, poxa, a gente conservou essa terra toda, né, tá, nunca recebendo por nada, não é que a gente esteja querendo receber, mas é um reconhecimento. Então, hoje em dia, tem toda uma discussão sobre como é que você valoriza os serviços ambientais que são prestados pelos povos e terras indígenas, exatamente pelo fato deles conservarem processos ecológicos, ecossistemas e recursos, isso, que são importantes não só para eles, mas para a sociedade como um todo. Quarto tema relevante. Aí, já ouviram falar nessa expressão? Etnodesenvolvimento. Desenvolvimento de acordo com as características próprias e específicas de cada etnia e de cada cultura. Esse foi um outro tema que apareceu muito fortemente na discussão de gestão ambiental e territorial. Então, esse aqui foi tanto, essa aparece mais nos documentos do que nas entrevistas, né? Em alguns documentos, o etnodesenvolvimento é considerado como uma noção ampla, que engloba a gestão territorial ou ambiental. Já em outros documentos, a gestão ambiental é que seria mais abrangente que o etnodesenvolvimento. Há ainda situações em que o etnodesenvolvimento é pensado sem referência à gestão, mas como uma orientação para determinadas ações junto aos povos indígenas. Muitas vezes, a gestão de terras indígenas envolve a realização de atividades que fomentam a produção sustentável, propiciando aos povos indígenas sua manutenção das terras indígenas e o pleno usufruto destas terras e dos recursos pelos povos indígenas. Né? Existem vários projetos. Exemplo de um programa de governo que tenha financiado projetos de produção sustentável em terras indígenas no Brasil, com todos os limites e dificuldades que a gente sabe que esses programas têm. Então, existe toda uma conexão entre essas atividades de produção sustentável e a gestão territorial. Né? A relação entre gestão e etnodesenvolvimento, no entanto, nem sempre se faz presente. Em algumas ações governamentais, por exemplo, a segunda noção, etnodesenvolvimento, pode aparecer apenas com referências a atividades produtivas. Na maioria das vezes é assim. Né? Se você for olhar para esses programas todos que a gente falou, de etnodesenvolvimento, há um foco muito grande nas atividades produtivas, sem muita relação com a noção ou com o conceito de gestão, seja ambiental, seja territorial. Né? Mas é um tema relevante que apareceu na nossa investigação. Último slide. E último tema relevante: instrumentos de planejamento. Aqui, ó. Hoje vocês leram um texto disso aqui. Norma de como se comportar no uso do recurso. Isso aqui é planejar o uso do recurso que tem ali naquela terra. Então vamos ver como é que isso aparece?
Isso é, talvez, não sei nem se é o mais importante, mas a gente deixou por último, porque essa é a conexão mais evidente, né? E é aí que vai aparecer um bocado de termo, que são termos que aparecem lá no documento da PENGAT, né? Mas que também são termos assim intercambiáveis, né? Apesar de eles quererem dizer coisas distintas. Então a gente tem, ó, etnolevantamento, etnomapeamento, etnozoneamento, diagnóstico etnoambiental, diagnóstico etnoecológico. Todos esses aqui podem ser considerados como instrumentos de planejamento. Por quê? Né? Não quer dizer que eles oferecem um planejamento acabado, mas que eles são instrumentos técnicos e políticos de diagnóstico, ou seja, de levantamento da situação, que vão oferecer subsídios, dados, informações aos povos indígenas e às instituições governamentais e não governamentais, com as quais esses povos se relacionam, para planejar ações voltadas à gestão territorial das terras indígenas. Então, quando você mapeia uma terra, identifica os recursos que ela tem, né? Quando você estabelece, olha, aqui vai ser a área de cultivo e produção, né? Aqui vai ser a área de refúgio de caça, aqui a gente vai proteger a nascente, aqui a gente tem esse centro cultural, né? Essa área cultural simbólica importante, né? Que ninguém pode mexer, que é o lar dos espíritos, etc. Né? Você está fazendo, né? Um zoneamento, né? Um diagnóstico que você vai usar para planejar ações voltadas para aquela terra. Boa parte dos planos de gestão publicados que a gente tem hoje foram construídos depois desse tipo de atividade. Então, eles são passos subsequentes. Primeiro você mapeia, faz o diagnóstico, identifica as potencialidades das terras indígenas, mas também as suas fraquezas, o fato dela estar entrusada, e estabelece um plano de ação, que muitas das vezes o pessoal chama de plano de gestão ambiental ou plano de gestão territorial, né? E, portanto, esses instrumentos, na maioria, em algumas, eu diria na maioria das situações, são considerados como etapas, ou seja, como fases, né? Momentos em processos mais amplos de gestão ambiental e de gestão territorial. A fase do diagnóstico, a fase do levantamento das potencialidades e dos problemas, que pode ajudar no estabelecimento de um plano de ação de longo prazo para as... Essa aí era outra coisa que não deu tempo da gente tocar, pode voltar. Então esse seria o último slide. Então 5 temas importantes que aparecem vinculados à gestão ambiental e territorial. Regularização fundiária, perfeito, sem ele não há nada, não é isso que a gente viu. Segundo, proteção, não é isso? Ou não? Sim, proteção. Terceiro, etnodesenvolvimento. Ou conservação. Ah, não, terceiro, conservação. Quarto, etnodesenvolvimento. E quinto, instrumentos de planejamento. Foram esses os temas que a gente reconheceu na pesquisa que a gente fez como estando associados à gestão ambiental e ou territorial. Ok?